Olá pessoal, meu nome é Estela. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a perspectiva que Deus nos vê, a ótica de Deus ao nosso respeito. Eu separei alguns tópicos e o primeiro deles seria a consciência do propósito, a consciência do nosso propósito, para que fomos criados, o que nós estamos fazendo aqui. Então, lá em Efésios 1:12, fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Isso fala muito do nosso propósito, né? Para que nós fomos criados, por que estamos aqui. E outra coisa que salta ao meu coração a respeito do propósito é a necessidade de zelar pelo outro, que lá em Filipenses 4:2 ele fala: cada um zele não só pelo seu próprio interesse, mas sim pelo interesse do outro, como se fosse seu. Então, a necessidade de você olhar para o problema do outro como seu problema, de você sentir a dor do outro como sua. Então, lá em Filipenses 4:2 fala muito a respeito disso. E mais à frente eu gostaria de falar a respeito de associações. Ao decorrer da caminhada, eu aprendi a necessidade de você se associar a pessoas que estão na mesma visão que você, que o quanto isso vai te alavancar, vai te impulsionar, sabe? E te fazer correr com mais velocidade. Então, sobre associações, lá em Amós, fala o seguinte: como andarão juntos dois sem concordar? Sem concordância. Então, como é que você vai andar com alguém que você não concorda? Eu entendo que vai haver, em algum momento, divergências de opiniões, mas em um contexto geral, você precisa concordar com a pessoa. Então, eu tive uma experiência muito forte na minha vida, que eu estava atravessando a pista. Eu ia atravessar a pista e, no momento, houve uma oportunidade de atravessar, mas aí tinha uma pessoa ao meu lado e ela fez um impulso de atravessar junto comigo, mas ela recuou, ela não atravessou. E aí eu, por instinto, automaticamente eu recuei. E eu sabia que dava para atravessar, que eu poderia ter atravessado. Então eu recuei e eu disse: ué, porque eu não conseguia atravessar? E na hora o Espírito Santo falou assim: mesmo assim acontece na sua vida. Você tem momentos que estão associados a pessoas que não estão no momento dela atravessar, mas é o seu momento de atravessar, é o seu momento de você passar e você, como reação, porque isso do meu corpo foi uma reação, ela teve a ação de recuar, no caso, e o meu corpo teve uma reação que eu não controlei, eu não consegui atravessar, eu não entendi o porquê eu não atravessei. E aí o Espírito Santo falava no meu coração: você vai estar associada a pessoas que não estão no tempo de atravessar ou até não entenderam a necessidade de atravessar, como você entendeu, mas é a sua vez, você precisa atravessar, eu estou do outro lado te esperando. E aí eu não atravessei, e por estar com essa associação, eu não consegui atravessar. Isso marcou muito a minha vida, foi algo que sempre que eu estou na minha caminhada, eu retorno e eu digo: se chegar o momento de atravessar, será que isso vai me atrasar? Essa associação vai me atrasar? Vai mudar o meu destino porque eu não atravessei naquele momento? Então eu acho que é interessante a gente ter essa reflexão, foi algo que marcou muito a minha vida. E eu separei 2 exemplos em relação à associação. Um é sobre uma pessoa que está estudando para um concurso e uma pessoa que já é concursada e está no momento balada da sua vida. Então, uma pessoa que está se preparando para uma prova, isso exige sacrifícios, né? Exige abdicações. Então essa pessoa ela tá com foco naquela de passar, né? De ter êxito naquela prova. Então isso exige dela uma postura diferente. E aí ela tá associada com alguém que está num momento da vida, que quer curtir a vida, que quer sair na sexta-feira, que quer gastar bastante dinheiro, e isso vai confundir e vai chegar um momento que vai chocar. Então, como andarão dois se não tiver concordância? Então, concordância em relação a propósito, concordância em relação a alvo. Qual é o seu alvo? O alvo da pessoa que está ao seu lado é o mesmo que o seu? Porque se não for o mesmo, vai ser bem delicado você permanecer andando com essa pessoa. Vai ser uma caminhada de conflitos, e esses conflitos, eles vão frear você, sabe? Vão atrasar você, e esse não é o interesse do Senhor. Continuando falando sobre associações, eu usei outro exemplo: uma mulher solteira e uma mulher casada, né? Uma mulher que tem uma vida de solteiro e uma mulher casada que tem filhos, por exemplo, e isso me marcou muito, porque eu vivia, né? Eu era casada e eu vivia na minha realidade de mulher casada, responsabilidade de casa e um filho, né? Que eu tenho um filho. Então, começou a
chegar um momento onde eu tinha amizade com pessoas solteiras, nenhum problema, ser amigo, casado, solteiro, nenhum problema. Mas chegou um momento onde essas pessoas não tiveram sensibilidade de entender. Quando eu dizia assim, não posso porque eu tenho um filho. E aí a pessoa dizia assim, mas como assim você não pode? Deixa ele. Faz isso. E eu dizia assim, eu tenho um filho, eu não posso. Eu sou casada, na época eu era casada, e eu dizia, eu sou casada, eu não posso agir dessa maneira, porque você precisa agir de maneira coerente com as suas escolhas. Se você escolhe algo, você precisa agir com coerência, com concordância. Precisa haver concordância entre o seu discurso e suas ações, entendeu? Então, eu usei esse exemplo entre a mulher casada e a solteira porque foi algo que eu vivi. Então, quando eu chegava e dizia que eu não podia, que eu tinha que dar uma atenção maior ao meu filho, à minha família, algumas dessas pessoas, lógico, isso não é uma regra, mas algumas dessas pessoas não tinham a mesma sensibilidade. Por quê? Nós estávamos em momentos diferentes, então, uma associação muito intensa seria delicado, ela realmente não me entenderia. Ainda sobre associações, eu elenquei aqui alguns exemplos que eu ouvi na minha caminhada que me marcaram muito, e um deles é sobre passar o bastão, né? Que a pessoa no jogo, a pessoa que vai passar o bastão para você está à frente, ela nunca está atrás. Na realidade, você vai passar o bastão para a pessoa que está atrás. Então, é necessário você estar olhando para a pessoa que está adiante, que está correndo mais rápido que você. Eu ouvi também uma frase que dizia, eu acredito que foi até o Gabriel Paz que compartilhou, ele dizia assim, você precisa andar com pessoas que já estão em demanda. Isso me marcou muito. Então, o que isso quer dizer? Pessoas que já estão em atividade, entendeu? Então, muitas vezes você já está em atividade, ou está começando, e aí você se associa a pessoas que não descobriram seu chamado, seu propósito, isso não vai te incentivar. Então, é fundamental que você esteja associado, ou busque associações de pessoas que estão em atividade, já estejam lá em demanda. Isso vai ser fundamental para a sua caminhada. Pessoas que corram mais rápido. E aí eu pesquisei alguns exemplos sobre estudos com animais. E aí, para que você conseguir que o animal corresse mais rápido, aí você colocava o animal que corria mais rápido de outra espécie, e aí isso incentivava ele. Ele via aquele animal correndo mais rápido e corria mais rápido. E na vida também é assim. Se nós temos ao lado uma pessoa que corre de uma maneira mais lenta, a nossa tendência é a gente se adaptar a essa velocidade dela. Não é a sua velocidade, mas por você estar com esse exemplo, né? E isso acaba influenciando a sua vida e você começa a correr de uma maneira mais lenta, porque é a velocidade dela, mas não é a sua. E já se você tiver ao seu lado alguém que corre numa velocidade maior, ela vai te incentivar. Ela vai te incentivar a sair da zona de conforto. Por mais desconfortável que seja sair da zona de conforto, é necessário. Ainda sobre associações, eu coloquei andar com pessoas que te aproximam do Senhor, sabe? E às vezes existem pessoas que a gente tem uma afinidade, pessoas que a gente tem um verdadeiro amor por elas, mas são pessoas que não te inspiram amor, sabe? Que são pessoas que quando você termina a conversa, você tá se sentindo pesado por estar ali conversando com ela. Você sente que a pessoa te afasta do teu propósito. Então, na realidade, você não tem que eliminar o seu propósito, porque o seu propósito faz parte de você. Você precisa eliminar essa associação, porque muitas vezes você tá com uma associação que você já deveria ter encerrado, mas você tá ali mantendo, tá desgastando o seu relacionamento com Deus sem necessidade. É você que está insistindo. E eu coloquei também sobre afastar-se de pessoas tóxicas, pessoas que falam negativo, entendeu? Eu costumo dizer que isso pega, viu? Pessoas que falam negativo, que tem uma postura de murmurar, que tudo reclama, olha, afaste-se, porque isso pega, isso é contagioso, e você daqui a pouco você tá se vendo falando negativo igual aquela pessoa, e você não se reconhece. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa de fé, mas você tá associado a pessoas que falam negativo o tempo todo, e em algum momento isso vai refletir em você. Isso é muito perigoso. Eu pontuei aqui sobre projeção de pensamentos. Como você se enxerga daqui a alguns anos? Como você se vê? Eu passei uns anos da minha vida onde eu não tinha tanta perspectiva. Eu estava num momento onde financeiramente eu estava razoavelmente bem, estava tudo certo, estava muito confortável. Cuidado com a zona de conforto, ela é muito perigosa. Na realidade você está atrofiando e acha que está tudo bem. E aí as pessoas falavam de sonho e eu dizia, qual é o meu sonho?
perspectiva. Como você se imagina daqui a 5 anos? E eu não conseguia me imaginar, porque na realidade eu estava estagnada naquele momento da minha vida. Então, lá em Provérbios 23:7 fala que assim como você se vê na sua alma, assim você será. Como você se imagina? Então, muitas vezes, tem sofismas, né, mentiras que você ouviu a vida inteira, que você é preguiçoso, não é? Que você nasceu para não dar certo, você nasceu para dar errado, você ouve que tudo que você faz dá errado, e na realidade isso é uma verdadeira mentira que o diabo quer que você acredite, porque ele sabe que se você acreditar nisso, ele quebrou suas 2 pernas, já era. Você fica paralisado, você não sai dali, porque você se vê pequeno. Então, se você se vê pequeno, você não vai topar um desafio, você não vai avançar, você não vai sair dali. Então, é necessário você trabalhar essa projeção de pensamento. Como eu tenho me visto, né? Como eu tenho me visto vai refletir em como eu sou, dizem Provérbios, né? Eu li um pouco também sobre viver frustrado dentro de igrejas, né? Algumas pessoas, a gente olha e diz assim, mas são pessoas da igreja que na realidade estão frustradas, não têm uma vida de crescimento. Isso tem a ver com a transformação da mente, né? Que fala lá em Romanos 12:1 sobre a necessidade da transformação da mente. Houve uma conversão, né? Ela recebeu a Jesus, mas ela não se alimentou o suficiente para que desse a chance de Deus transformar a sua mente, transformação de pensamentos, olhar as situações com outra perspectiva, a respeito de tirar os olhos da falta, que isso ainda tem a ver com o pensamento. Mas aí não pelo viés de como você se vê, mas como você olha as situações. Eu tive uma experiência muito forte com uma pessoa próxima, onde ela ia sair e o Espírito Santo me tocou para colocar um valor na carteira dela. E eu coloquei o valor pequeno, mas o valor que estava na carteira dela era bem inferior do que o que eu coloquei. Ela estava com pressa para sair, eu coloquei e não a comuniquei. Acho que passaram-se uns 15 dias, o Espírito Santo me lembrou disso. Na realidade, ele não permitiu que eu dissesse a ela, isso foi um teste. E aí eu liguei para ela e eu perguntei, você percebeu que aquele dia que eu estive na sua casa, eu coloquei tal valor na sua carteira? Ela disse, que valor? Eu disse, eu coloquei na sua carteira. Ela disse, não percebi, como assim? Eu coloquei. Eu disse assim, mas você usou? Ela disse, usei. Ou seja, ela usou o valor, chegou a provisão para ela usou, não percebeu, não agradeceu, ela não conseguia ser grata porque ela não percebeu. Muitas vezes nosso olhar está tão voltado para a falta que chega a provisão, a gente até usa e a gente não percebe. E eu disse, e se fosse uma nota com valor acima, será que você perceberia? Com certeza perceberia. Né? Mas acontece que a gente está esperando milagres extraordinários. Muitas vezes a gente está esperando algo que caia do céu e que pare o mundo para notar que houve um milagre na vida da gente. Mas na realidade acontece milagre todos os dias. Todos os dias existem coisas simples que são na realidade extraordinárias. E aí no simples você acaba deixando passar despercebido. E por isso você não vai usufruir do que é extraordinário. Você não vai usufruir de algo maior. Porque se no pequeno você não está dando valor, você não percebe. Então você precisa estar atento a respeito de olhar o simples. Foi que nasceu uma florzinha na minha escada. Ela nasceu no meio do concreto. E toda vez que eu descia a escada, o Espírito Santo me chamava a atenção para olhar para essa planta. E ela nasceu no meio de uma impossibilidade. E o Espírito Santo dizia assim a mim, qual motivo ela tinha para nascer aí? Ela era a própria impossibilidade. Então, às vezes nós temos impossibilidades e às vezes nós somos a impossibilidade. Nós somos, às vezes, a ovelha negra, a família crucifica a própria pessoa projetada para dar errado. Mas eu quero dizer a você que Deus criou você para você dar certo. Deus criou você para você prosperar. E mesmo você sendo uma impossibilidade, Ele quer fazer de você a plantinha que nasceu no meio do concreto. Eu estava estudando um pouco com o material do Eliezer Rodrigues e me chamou a atenção porque ele colocava o seguinte, que o fruto do pensamento, ele reflete no comportamento. E ele elencou alguns frutos. Ele colocou como desistência, inconstância, tristeza permanente, palavras negativas e pensamento de rebeldia.
Então, como é que você consegue identificar que o seu pensamento, né, não está em linha com a palavra? Esses são os frutos. Você desiste com facilidade, pode estar até exteriormente tudo dando certo, mas você olha com uma perspectiva negativa, você não consegue olhar em fé, você não consegue olhar de maneira positiva, porque os seus olhos estão na falta. Inconstância, é muito comum a gente perceber pessoas que são empolgadas e de repente desanimam, pessoas que querem e daqui a pouco dizem que não querem. Isso está ligado a um pensamento fora de linha com a palavra. E como é que eu deixo meu pensamento em linha com a palavra? Pelo amor de Deus, coloque palavra para dentro. Alimente da palavra, porque ela vai te manter constante e persistente e não desistente de tudo aquilo que Deus projetou para você. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse material que eu li, ele falava o seguinte: pensamento que você medita vai levar você a crer no que é real. Então você inicia com o pensamento e no final das contas vira realidade. Você chega a dizer assim: nossa, eu pensei nisso, virou realidade. Pois é, porque o pensamento ele vira crença, a crença ela vira uma palavra e a palavra gera um comportamento, no caso, ela se materializa no que é natural. E tudo isso foi iniciado no pensamento. O pensamento que virou crença, crença que virou palavra, palavra que virou um comportamento. E quando vira um comportamento, ela se externa de uma maneira natural, uma maneira física. Então é possível ver. Por isso que muitas pessoas falam assim: eu pensei nisso e de repente, uau, pois é. Existe uma necessidade de você trabalhar e projetar o seu pensamento. Ainda falando sobre pensamento, eu vejo a necessidade da gente refletir um pouco a respeito de como Deus pensa, né, a nosso respeito. O que é que Ele pensa a nosso respeito? Quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito? Estela. Então, lá em Salmos, ele fala que o Senhor, Ele tem prazer na nossa felicidade. Lá em Jeremias 29:11, ele fala assim: eu que sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. E não são pensamentos de morte, são pensamentos de paz. E muitas pessoas às vezes ficam refletindo a respeito de morte, com medo, mas o pensamento do Senhor para a sua vida são pensamentos de paz e não tem a ver com morte. Então, se nós temos essa perspectiva, nós conseguimos andar mais confiantes na palavra, nós conseguimos nos mover através de fé, porque é a fé que move montanha, não é o nosso choro. Muitas vezes nós estamos em um momento de aflição e nós choramos, nos descabelamos, mas é a fé que move a montanha, é a fé que agrada ao Senhor. Então, nós precisamos alimentar essa fé, colocando essa palavra para dentro, porque aí nós vamos ficar convictos da vontade de Deus, do pensamento de Deus, do plano de Deus para a nossa vida. Então, nós temos que ter essa convicção de que você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa palavra edifique a sua vida, assim como edificou a minha vida. E até a próxima. Tchau, tchau!